Bem, agora que Khamzat Chimaev já é campeão do UFC aí há mais de uma semana, eu acho legal a gente começar a falar sobre uma eventual era Chimaev, né? Será que teremos uma era Chimaev no UFC? O Chimaev será capaz de marcar a história como campeão do UFC? Que tipo de campeão do UFC o Chimaev se tornará, né? Como a história será feita aqui? E eu acho esse tipo de pergunta muito interessante, né? E muito difícil. Para mim é uma pergunta bem mais difícil do que aquela pergunta que questionava se o Chimaev seria capaz de se tornar um campeão do UFC. Para mim, a resposta a essa pergunta era muito clara, né? O Chimaev é um lutador aí que tem um talento que está muito acima do que é necessário para se tornar campeão do UFC. É só olhar para a categoria dele, assim, porra. Dricus du Plessis era o campeão, né? Sean Strickland foi campeão do UFC. Então, para mim, realmente era muito difícil acreditar que Khamzat Chimaev poderia encerrar sua carreira sem se tornar em algum momento campeão do UFC. Agora, ser campeão do UFC é uma coisa, e fazer história como campeão do UFC é outra coisa completamente diferente. O buraco é muito mais embaixo, né? Por mais que eu acredite que o Chimaev tenha talento para se tornar um dos grandes, você cravar isso é muito mais difícil, né? E eu acho interessante a gente se questionar se isso vai acontecer, mas também acho muito interessante a gente se questionar sobre como isso poderia acontecer, né? Porque eu acho que quando a gente fala dos grandes da história do MMA de uma maneira geral, é difícil a gente fugir de dois grupos de lutadores. Lógico que a gente sempre vai ter exceções, mas assim, em regra, nós temos dois tipos de lutadores, né? A gente tem aqueles campeões que foram campeões dominantes, né? Que defenderam ali um cinturão muito importante durante um longo espaço de tempo. E nós temos aqueles lutadores que foram campeões em categorias diferentes, né? Foram campeões aí várias vezes. E eu acho que o que vai definir que tipo de lutador histórico você vai se tornar é algo que depende, claro, da qualidade que você tem, né? De tudo que está acontecendo em volta, né? Na sua divisão ou no esporte, mas também da sua personalidade, cara, e do contexto histórico. Porque se a gente parar para pensar, a gente vai ver que no passado o caminho de você fazer história defendendo seu cinturão repetidamente durante anos era algo que era basicamente uma unanimidade quando a gente pensava no caminho para fazer história no esporte. E hoje em dia, cada vez mais, a gente tem, dentre os campeões, essa vontade de não, eu quero ser campeão em várias categorias, né? Eu vou fazer história sendo campeão em mais de uma categoria. Isso é algo que se popularizou muito mais nos últimos anos, né? Acho que desde ali do segundo cinturão conquistado pelo Conor McGregor, né? Eu acho que explodiu muito essa ideia. Mas claro que, porra, só de você conseguir se colocar em qualquer um desses dois grupos de lutadores já é muita coisa, né? Você, de qualquer forma, já estará num rol seleto ali de atletas da história do esporte. Agora, dito isso, na minha opinião, é a coisa mais valiosa que alguém pode fazer como um lutador de MMA é se tornar um campeão dominante, né? Aquele tipo de lutador que consegue passar anos defendendo o cinturão de uma categoria, né? Para mim, isso é o mais difícil e o mais importante. Porque, cara, não adianta. Para você ser campeão em mais de uma categoria, às vezes basta um momento iluminado, cara. Né? Lógico que você vai ter muito mérito, né? Tu é foda, é campeão de uma categoria, mas ali, porra, tem um matchup bom em outra categoria, tá no auge, vai para uma luta ali logo depois de conquistar um cinturão e conquista o seu segundo cinturão, né? Tá na história? Tá.
Mas assim, pra mim isso não se compara a você ficar ali 5 anos defendendo o cinturão contra tudo quanto é estilo de adversário, né? E o mais importante também, lidando contra tudo quanto é adversidade que pode aparecer no seu caminho, porque esporte é isso, né? No esporte, você uma hora você perde, mesmo que você seja o melhor, né? No futebol a gente vê isso, porra. Não adianta você ser o melhor time. Ninguém disputa um campeonato brasileiro e ganha todos os jogos, né? Uma hora você vai perder. Vai perder para um time pior, porque as coisas não deram certo aquele dia. E luta é esporte também, né? Uma hora as coisas não vão dar certo para você. Você vai para uma luta machucado, né? Você vai para uma luta e, porra, um golpe do adversário que dificilmente acertaria na maioria dos dias, naquele dia vai te acertar, né? Você pega um lutador que é um matchup muito ruim, por mais que não seja um lutador histórico, mas para o seu tipo de luta, para o seu estilo, aquele estilo é muito ruim, né? Você está passando ali por problemas emocionais, problemas pessoais, né, cara? Fisicamente você, porra, não é mais o mesmo. Então, assim, eu acho que você conseguir lidar com todos os problemas que aparecem, né, num caminho longo de anos disputando o cinturão, é algo muito mais difícil, cara, que tem muito mais valor do que você simplesmente vencer uma ou outra luta e se tornar campeão em mais de uma categoria, por mais difícil que essa uma ou outra luta possa ser. Agora, qual desses dois tipos de lutadores históricos eu acho que Khamzat Chimaev se tornará? E a resposta é que eu não sei, né? Eu ainda não faço ideia, eu não consegui pegar pelas entrevistas dele, né? E pelo que eu conheço dele como lutador, que tipo, né, de campeão o Chimaev vai querer ser, né? Porque, por exemplo, dependendo do lutador, até pela personalidade, a gente vê claramente, né? O Ilia Topuria é um deles, né? A gente vê facilmente que o Topuria é um campeão estilo Conor McGregor, né? Só vai querer as maiores lutas e conquistar cinturões em mais de uma categoria. E é isso, nunca vai ser um campeão dominante numa categoria só. Islam Makhachev, se a gente for ficar aqui nos 3 melhores lutadores da atualidade, né? Chimaev, Topuria e Makhachev. Porra, o Islam, eu acho que ele é meio que um meio termo ali, né? Ele teve um domínio ali, ele teve um reinado na categoria dos pesos leves, mas se a gente for ver historicamente, se a gente for analisar historicamente entre os grandes campeões da história, 4 defesas não é uma coisa tão impressionante. Por mais que na categoria dos pesos leves, né, é o máximo que alguém já conseguiu. Ele e o BJ Penn, né, são os lutadores que têm mais defesas de cinturão nos pesos leves, mas eu acho que ele tá ali mais no meio termo de lutador que teve um bom reinado ali numa categoria e agora tá buscando mais um cinturão, né? Eu acho que ele é até uma exceção, não se encaixa tão claramente em nenhum dos dois grupos, né? Mas e o Chimaev? Realmente, para mim ainda não dá para saber. Eu acho que de início ele vai defender o cinturão dele, né? Por mais que já desde antes dele ser campeão, né, já rola muito papo de que ele é um cara que tem potencial para ser campeão em 3 categorias, e eu concordo, né? Para mim ele seria o favorito, né, se disputasse hoje o título de qualquer uma das 3 categorias, né, que ele poderia disputar, né, welterweight, middleweight e light heavyweight. Mas por enquanto ele vai defender ali o cinturão dos pesos médios. E eu acho muito difícil ele não defender esse cinturão, né? Porque a gente olhando a gente olhando os potenciais adversários dele, eu não vejo muita gente com capacidade para fazer frente, né? Eu não vejo o Imavov vencendo o Chimaev, eu não vejo o Caio Borralho vencendo o Chimaev, e eu não vejo o Renier de Ridder derrotando o Chimaev, né? O único lutador que eu acho que pode fazer uma luta interessante e causar problemas é o Anthony Hernandes. Só que a gente não sabe se ele vai ser o próximo
né? Ao que parece no cenário hoje, a gente vai ter essas duas lutas, né? Imavov e Borralho, Hernandes e The Reader, e aí quem impressionar mais vai ser o próximo desafiante, né? Teve um período em que se acreditava que o vencedor da luta entre o Caio Borralho e o Imavov é que seria o desafiante e ponto, né? E aí, nesse caso, eu acho que era meio que barbada para o Chimaev, né? Agora, colocando o Anthony Hernandes nesse mix aí, eu acho que dá para ter uma pulguinha atrás da orelha, né? Mas mesmo assim, é difícil, porque assim, o Anthony Hernandes ainda tem que se provar, né? Ele ainda tem que mostrar numa luta ali contra um top 5 que ele é tudo isso mesmo. E é claro, né? Numa luta de cinturão contra o Chimaev, né? O buraco é muito lá embaixo. Eu realmente acho muito improvável que o Chimaev não consiga defender o seu cinturão. Mas é isso, né? O futuro a gente nunca sabe. O meu vídeo hoje foi esse. Se gostou, curta, né? Comente, se inscreva no canal. E é isso, galera. Até mais. Abraço.